Carnaval, a festa do diabo, Satanás, adversário, caluniador, acusador. Mas infelizmente os homens ainda continuam vivendo, agindo em sua velha natureza corrompida pelos pecados. Devido ao pecado original de nossos pais, Adão e Eva ali no paraíso, Jardim do Éden. Então, de lá para cá, os homens tendem a fazer as suas vontades carnais, somente as suas demandas carnais, seguirem as suas concupiscências, cobiça, desejos carnais, não querem fazer a vontade de Deus. Então o povo de Israel, quando estava cativo no Egito, sob o domínio de Faraó, o governante do Egito, eles estavam assim. Saíram do Egito por intermédio de Moisés, servo de Deus, só que eles trouxeram o Egito com eles, ou seja, a sua velha natureza, os costumes, os desejos que os egípcios tinham, que não eram da parte de Deus, eles praticavam também. Então Deus, por meio de Moisés, entregou a lei para eles, para que eles seguissem a lei, os 10 mandamentos, e assim eles tivessem uma comunhão diretamente com Deus. Mas mesmo assim os homens não quiseram. Eram rebeldes para com Deus. Então hoje não é diferente. Mesmo Jesus tendo morrido naquela cruz, em prol de nossos pecados, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, mesmo assim, os homens ainda continuam querendo, desejando, cobiçando as coisas carnais deste mundo. Então elas estão frequentando esta festa maldita chamada Carnaval, festa da carne, cujos demônios estão por trás, o diabo está por trás. O diabo, Satanás, ele não quer que você viva em espírito para Deus. Não, o diabo quer que você viva para você, para as suas vontades carnais, porque as nossas vontades são sujas, imundas e corrompidas pelos pecados carnais. Então nossa vontade não é boa, é ruim. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Então, através do Espírito Santo habitando em nós, nós temos comunhão, união, conexão com Deus Pai pelo seu Espírito e seguindo o seu Filho Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para isso não por Jesus. Mas se você continuar vivendo em sua velha natureza, caída em Adão, nosso pai, você não terá condições de subir até Deus Pai. Por quê? Porque Deus é santo, perfeito. Deus não pode evitar, Deus não pode ficar, Deus não pode se compactuar com a vida de uma pessoa que está suja pelos pecados carnais. Dentre elas, o carnaval, uma festa que tem prostituição, adultério, traições, fornicação, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, vícios, drogas, tráfico de drogas, pessoas se drogando, se matando, roubando, se machucando, se ferindo. Num lugar
contaminado pelos pecados carnais. Os demônios estão por trás, querendo tragar a sua alma, psiquemente, que não morre. Então lá, nesta festa chamada carnaval, essa festa maldita, não é lugar para você estar. Se você frequenta, se você participa desta festa, cujo Deus não aceita, Deus vomita, Deus abomina, Deus não aceita as coisas carnais, porque a nossa natureza é ruim. Então Deus quer que você esteja nele, permaneça nele, com ele e por ele, em seu Filho Jesus Cristo, porque Deus é Pai. Deus sabe se você frequentar, continuar neste lugar, nesse ambiente, cujo diabo Satanás tem legalidade para atuar em sua alma, psiquemente, você irá para lá, para o inferno, para o Hades. Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse corpo, essa carcaça não é sua, não é seu. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus fez esse corpo do pó da terra conforme a sua imagem. Esse corpo é para você aplaudir, louvar, glorificar, exaltar e adorar o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Não é para você destruir esse corpo com os pecados. Carnaval. Quando você faz as suas vontades carnais, você está manchando, corrompendo, destruindo esse corpo que não é seu, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então esse corpo é para você cultuar, bailar, dançar ao Senhor Deus. Amém? Miriam, quando o povo de Israel saiu do Mar Vermelho, Miriam, irmã de Moisés, dançou, bailou diante de Deus. Então esse corpo é para você bailar, dançar, exaltar, glorificar a Deus. Não é para você fazer as suas vontades carnais, carnaval, festa da carne que Deus não aceita. Então não tem como, é incabível, impensável, inaceitável que você venha conseguir viver para ambos, para o espiritual, Deus, para o carnal, mundo, diabo, carnaval. Não tem como. Você é uma alma que você deve fazer sua escolha, espiritual ou carnal. Você irá para o céu se viver no espiritual, irá para o inferno se viver para o carnal. Então você deve fazer sua escolha hoje, agora. Amém? Então voltem para trás, Romanos 8:8. Olha que Deus diz. Romanos 8:8 diz assim: Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Não tem como. Quando nós pecamos ali no Jardim do Éden, pois nós somos herdeiros de Adão e Eva, filhos, nós contraímos o pecado original. Nós já nascemos pecadores. Então, nossa tendência, a nossa vontade é ruim, é suja, imunda, é maligna. Por isso que o Espírito Santo precisa habitar em nós, para que nós venhamos fazer a vontade perfeita, agradável de Deus. Deus é santo, separado, distinto deste mundo corrompido pelos pecados. Então, não tem como. Quando você faz as suas vontades, não a do Espírito Santo, você está desagradando a Deus. E por outro lado, está agradando o diabo, Satanás. Porque o diabo, Satanás, bem sabe que se você viver para você, para as suas vontades, cobiças, concupiscências, desses carnais, você irá para lá. Então Deus não quer que você vá para lá, para o inferno, para o Hades. Não. Ele te ama tanto que ele colocou seu filho naquela cruz, para morrer por nós naquela cruz. Mediante a sua morte de cruz, nós temos salvação eterna, vida eterna da nossa alma, psiquicamente que não morre. Mas você deve fazer sua escolha hoje, agora. Tome a sua decisão, porque nós temos livre arbítrio. Nós somos livres para seguirmos os nossos próprios caminhos, nossos desejos. Mas Deus é amor. Ele quer que nós façamos a sua vontade. Como? Se você escutar, viver e aplicar continuamente em sua vida o que está contido neste livro chamado Bíblia Sagrada, você automaticamente está fazendo a vontade de Deus e vivendo em espírito, e não mais na carne, em suas vontades carnais. Amém? Então esse mundo só tem trevas, só tem ruindades, perversidades, tragédias, pestes, traições, orgulho, fofoca, mentira, traições, homens se matando, se corrompendo, traindo, idolatrando outros homens, imagem de escultura, idolatrando dinheiro, riquezas, mamon. Então Deus quer o seu bem, Ele quer te dar a salvação, mas a escolha é sua. Então, se você continuar vivendo, agindo, desejando e cobiçando as coisas deste mundo carnais, você não está agradando a Ele. Você automaticamente se torna inimigo de Deus e amigo do diabo. Satanás que te odeia. Então, abra a palavra de Deus, Epístola de Tiago, amém? Glória a Deus. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4, amém? Tiago 4:4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo
inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Adúltero é aquilo ou aquela que troca o certo pelo errado, o santo pelo sujo, Deus pelo diabo, vida pela morte. Então, uma pessoa que não está fazendo o que é certo, correto diante de Deus. Então, quando uma pessoa, por exemplo, quando um homem ou mulher comete adultério, ambos estão trocando o certo pelo errado. Estão colocando em suas vidas algo que não é original, verdadeiro, certo, santo e perfeito. E se ele vier a continuar nessa situação, automaticamente ele irá se corromper, se manchar, sujar, empolgalhar ainda mais. E irá morrer com isso. Então Deus não quer que nós trocamos por coisas deste mundo, porque o mundo jaz do maligno. O diabo está aqui. Lembram-se de quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo? O diabo mostrou tudo para ele. Os reinos, tudo, a sua glória. Mostrou para Jesus que era homem e Deus. Deus não pode ser tentado, mas Jesus, homem, foi tentado sim. Mas Jesus renunciou, rejeitou, não aceitou as migalhas de Satanás, do diabo. Ele quis agradar o Pai. Ele fez a vontade do Pai. Não foi fácil, não, mas ele venceu. Ele cumpriu, foi obediente a Deus Pai. Naquela cruz ele morreu, ele venceu o diabo, a morte naquela cruz. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, reinando, sendo adorado pelos anjos e por nós, seus servos. Amém? Então, não troque Deus. Não deixe a sua vida eterna por coisas momentâneas, temporárias e passageiras deste mundo corrompido pelo pecado, cujo diabo Satanás está por trás. Então faça a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? Mediante a palavra de Deus, você tem vida com abundância, vida eterna. Amém? Então, agora vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola, carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 em diante. 1 João 2, 15 em diante. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então Deus é contra o mundo, e não contra os moradores deste mundo, mas sim contra as tentações, os pecados carnais que o diabo oferece para vocês, assim como o diabo ofereceu para o Filho de Deus ali no deserto. Então o mundo corresponde ao carnal e não ao espiritual. Então, amar o mundo é o quê? É
abrir os seus braços, aceitar, praticar, acatar, seguir, permanecer, vivendo suas vontades carnais, é continuar se enganando para este mundo e aceitar as migalhas de Satanás, do diabo. É quando você faz a sua vontade, você está amando o mundo. Você está colocando em sua vida o mundo, o diabo, e não Deus. Então, para você agradar a Deus, se faz necessário que você venha renunciar, rejeitar, não aceitar e correr das tentações do diabo Satanás. Então, se você deseja ardentemente fazer as suas vontades carnais, você não tem o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus faz a vontade de Deus, segue seu Filho e faz a vontade do Espírito Santo que habita nele. Amém? Então, tudo passa. Vale a pena você renunciar, rejeitar o mundo, o diabo, Satanás. Então, não troque a eternidade por coisas momentâneas para os canais deste mundo. Tudo passa. Beleza passa. Riquezas passam. Família passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus 24:35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Ou seja, coisas se cumpriram, estão se cumprindo e ainda irão se cumprir. Então vale a pena, se você se esforçar em fazer a vontade de Deus, você terá vida eterna para todos sempre. Amém? Então, carnaval, o diabo está por trás, porque o diabo quer fazer as suas vontades. Ali no deserto, Jesus não aceitou as palavras do diabo. Jesus permaneceu firme na vontade do Pai, Deus. Então, tudo ali que o diabo ofereceu para Jesus no deserto, os reinos, o dinheiro, riqueza, são materiais que correspondem ao carnal, as vontades que nós temos em nosso coração. Mas Jesus ali ensinou para nós que vale a pena renunciar ao mundo, o diabo e as suas tentações, aquilo que nós desejamos, mas que o diabo nos oferece de um modo errado. Sexo é pecado? Não, mas o diabo sugere, influencia você a cometer, a praticar relações sexuais de um modo ilícito. Por exemplo, adultério, prostituição, pornografia. Então, nós devemos agradar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, mas o que seria fazer a vontade de Deus? Novamente eu digo para vocês. A resposta é este livro. É escutar, aceitar e aplicar continuamente o que está nesse livro. Automaticamente você está fazendo a vontade de Deus, que é Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida
Se você está desviado, volte hoje. Não morra e não vá para lá, para o inferno. Venha para Jesus. Ele é o Senhor Salvador. Não há outra além de Jesus. Não vá a esta festa maldita chamada Carnaval. Se você ir, você está automaticamente se rebelando contra Deus, porque Deus não se agrada de uma pessoa que está vivendo em sua natureza carnal, a sua cobiça, desejos e concupiscência. Amém? Então, venham para Jesus, se arrependam. Arrependimento no grego é metanoia, conversão. Você mudar de vida, é você deixar essa vida desgraçada, miserável, sujo mundo ao qual você está vivendo, levando. Saia da sujeira, dos pecados, venha para Jesus. Ele irá perdoar vocês. E também dará para vocês vida eterna para as suas almas, mente física que não morre. Amém? Então pense nisso. Carnaval é a festa do diabo. Tem demônios lá. Só tem desgraça. Coisa ruim. E você volta para sua casa carregado de maldições, sujo e imundo pelos pecados. Então é um lugar que o diabo tem legalidade para atuar em sua vida. Então se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus. Ele ama vocês. Amém? Então faça a vontade de Deus em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que habita em vós. Amém? Então Carnaval é a festa do diabo. Deus não aceita. Deus rejeita. Então o espiritual se opõe ao carnal. Você escolhe. Espiritual, Deus. Carnal, o diabo, mundo. Faça a sua escolha. Então venha para Jesus quando ainda há tempo, quando Ele ainda está perto. Amém? Deus abençoe você e sua família. Glória a Deus.